Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez aqui no programa Arena do Futuro. O programa de hoje está bem especial. Nós vamos tratar de um tema, normalmente um tema diferente. Esse tema de hoje é bem diferente. Você vai parar e pensar assim, peraí, o que esse tema tem a ver com a Arena do Futuro? Durante o programa você vai saber o que esse tema tem a ver com o Arena do Futuro. Mas antes da gente entrar no tema e eu dizer qual é o tema, eu quero lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo, que é novotempo.com. Você coloca @ Arena do Futuro e aí tem o nosso blog, com vídeos, histórias, testemunhos e mensagens para você. Temos também o Twitter, @Arena do Futuro. E ainda, você pode, através do nosso e-mail, receber esse curso bíblico de graça. É o curso sobre profecias, um DVD com 18 lições. É só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. Aí nós enviaremos para sua casa esse DVD e você poderá assistir com a sua família e partilhar com seus amigos e também com seus vizinhos, tá bem? Isso tudo é para você receber a bênção de Deus. Agora sim, prepare o seu coração, porque nós vamos falar hoje sobre o lar cristão, e fazer uma analogia do lar cristão com o que diz Apocalipse. Aí você vai ver a ligação com a profecia e com o futuro. O casamento, o lar e o lar eterno. Mas agora, eu convido você a pegar sua Bíblia, uma caneta, um papel, para tomar nota, porque vai ser bastante interessante. Bem, deixa eu guardar aqui meu DVD. E aqui já estou pronto com a Bíblia na mão. Lar cristão. O que diz a Bíblia sobre isso? Bem, vamos começar lendo o texto de Gênesis. Um texto bem conhecido de todos os casais e de todas as pessoas. Gênesis 2, versículo 24. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você já ouviu esse texto em várias cerimônias de casamento, não é? Você já assistiu casamentos? Talvez você seja uma pessoa casada, ou eu estou falando para alguém que está namorando, está pensando em casar. Você vai ouvir esse texto no dia do seu casamento. A orientação de Deus é que o homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à sua esposa. A Bíblia, quando fala disso em Gênesis 2, fala dentro do contexto da criação também. Deus criou Adão e Eva. Primeiramente criou Adão. Depois, das costelas do Adão, fez a Eva. Os palestrantes que falam sobre casamento, as pessoas especialistas no assunto, elas usam várias frases de efeito para tentar explicar por que Deus fez a mulher das costelas do homem. Aí um deles diz assim: Deus fez a mulher das costelas do homem por uma razão muito simples, para que o homem e a mulher andassem lado a lado, um juntinho do outro. Não fez dos pés para o homem não pisar na mulher. Não fez a mulher da cabeça para a mulher não mandar no homem. Mas fez a mulher das costelas para que os dois pudessem andar juntos e para Deus os dois têm valor igual. É interessante essa explicação. Mas o que realmente eu quero falar para você é algo um pouco mais além dessa simples ideia. Qual a diferença em casar-se, constituir uma família, ter uma casa e ter um lar cristão? Eu quero tratar com você hoje a respeito da palavra lar. O que significa lar? Qual a diferença de um lar para uma família, para uma casa ou simplesmente um casamento? Quando a Bíblia fala em casamento, ela também faz uma ligação direta com o lar cristão. Vejam, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 2. Veja aqui João, no Evangelho mesmo, capítulo 2, é a história de um casamento que aconteceu em Caná da Galileia, uma cidadezinha. A Bíblia diz assim, João capítulo 2, versos do 1 em diante. Eu vou ler aí uns 4 versículos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4.
Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Até o verso 4 eu li. E se você ler o resto, você já conhece a história, vai perceber que Jesus transformou a água em vinho e resolveu o problema. Mas o que eu quero destacar com essa leitura é que Jesus foi a uma festa de casamento. E quando Jesus está no casamento, as coisas são diferentes. Quando a presença de Jesus é uma realidade num lar, num casamento, as coisas mudam. Você percebeu que a presença de Jesus nesse casamento fez toda a diferença? Não estava somente Jesus, estava também Maria, a Virgem Maria, e também os discípulos. Na verdade, quando acabou o vinho, procuraram Maria. E Maria diz: olha, façam tudo que Jesus disser, tudo que Jesus mandar. Foi exatamente isso. E as pessoas precisam entender o papel de Maria na Bíblia. Não é Maria que faz o milagre, não é Maria que salva, não é Maria que resolve o problema, não é Maria que intercede. Notou? Quem faz a obra, quem faz o milagre, quem converte, quem intercede, quem salva, é Jesus. Você notou? No casamento havia um problema. No casamento de Caná havia a falta do vinho e procuraram Maria. E o que Maria disse? Maria foi clara. Ela fez exatamente o seu papel, que é o meu papel e o seu também. Eu chamo a sua atenção novamente para o texto. João capítulo 2, eu li até o versículo 4. E o versículo 5 diz assim: então ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Notou? Então Maria chama a atenção das pessoas para Jesus, para a palavra de Deus. E assim devemos seguir, não seguir a Maria, mas seguir a palavra de Deus. E foi nesse contexto que Jesus fez a diferença no casamento. Transformou a água em vinho. Sabe, eu estou falando hoje para um casal, para uma família, para um lar, em que o relacionamento não passa de um relacionamento de água. De água. Porque o vinho acabou. Ou seja, aquele amor puro e verdadeiro acabou. Já não existe mais aquele amor no relacionamento. É ou não é? Então a situação no seu lar já não está tão bem quanto era no princípio. E você diz: pastor, meu casamento acabou. Meu lar está destruído. Meu marido, minha mulher. E aí começam os questionamentos, não é verdade? Se eu estiver falando para um lar, para um casamento, para uma família, que já não existe mais o vinho do casamento, e o vinho, entenda, eu estou usando uma figura de linguagem, já não existe mais aquele amor, aquele relacionamento gostoso, já não existe mais aquela alegria de um verdadeiro lar cristão. Se a sua casa, se o seu lar é simplesmente água, só água, nada mais, eu quero dizer para você que no programa de hoje, Deus poderá fazer um milagre na sua casa, no seu lar, e transformar essa água no vinho, mas o vinho verdadeiro, o puro vinho, aquele que é abençoado por Deus. Ou seja, uma restauração do verdadeiro amor, do verdadeiro relacionamento, no casamento, na família e no lar. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez toda a diferença naquele casamento. E é Jesus quem faz a diferença em nossa vida, em nosso relacionamento, em nosso lar, em nossa família. Quer ver? Vamos para o Salmo 127. Esse é o salmo que confirma essa ideia que eu estou apresentando para você no programa de hoje. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Certo? Então, a diferença num casamento, a diferença numa família, a diferença num lar é Jesus. Se Jesus estiver no casamento, no relacionamento, se Jesus estiver na vida dos filhos, do marido, da mulher, na casa, esse lar vai ser um lar cristão. Não vai ser apenas um lugar onde tem um monte de gente, onde uma mulher engravidou algumas vezes e nasceram aí meninos e meninas e está lá todo mundo lá. Não. Deus quer que a sua casa, que a sua família seja um lar cristão. Mas o que é um lar verdadeiramente? Vamos tomar a palavra lar. É uma curta palavra, formada aí por 3 letras, o L, o A e o R, lar.
analisando cada uma dessas letras. Por exemplo, o L. O que significaria o L no lar cristão? L, eu vou destacar dois significados. O primeiro, leis. O segundo, louvor. Para que a sua casa, para que a sua família, para que as pessoas que convivem com você formem verdadeiramente um lar cristão, é preciso que em sua casa haja leis. Começando com o L da palavra lar, ok? Tem que haver leis. O que entendemos por leis? São primeiramente as leis de Deus, os princípios das leis de Deus devem estar na sua casa. Os princípios morais dos 10 mandamentos precisam ser a base do seu lar, a base da sua família, a base da sua casa. Além da lei de Deus, nós queremos falar de uma outra lei que é de Deus também, mas não seriam os 10 mandamentos, são as leis da saúde. Ou seja, os princípios da saúde precisam estar na sua casa, para que realmente o seu lar seja um lar cristão. Estou falando do L, da lei. Leis de Deus, os 10 mandamentos, leis de saúde e mais, na sua casa, no seu lar, no meu lar, é preciso que tenhamos limites. Estou falando de leis, de regras, de limites. Uma casa, uma família que não tem ordem, que não tem regra, que não tem limites e que cada um faz o que bem entender, do jeito que quiser, chega a hora que quer, sai a hora que quer, coloca a roupa em qualquer lugar, a toalha em qualquer lugar, é tudo desorganizado, não tem limites, não tem regras, não tem leis. Logicamente, esse não pode ser um lar cristão, porque Deus gosta de habitar num lar onde as coisas são organizadas, onde tem os princípios da sua lei, os princípios de saúde e os princípios estabelecidos pela própria família, que são os limites. Infelizmente, nós estamos percebendo nos dias de hoje que muitos lares ou muitas famílias já não têm mais limites. Antigamente, os pais falavam com os filhos e os filhos obedeciam. Às vezes, o pai e a mãe só olhavam assim para o filho. Lembra disso? Só davam uma olhada só. E o filho já entendia. Se chegasse uma visita em casa, a visita sentava ali, o pai aqui, a mãe aqui. Se o filho passasse aqui entre a visita e os pais, o pai e a mãe não falavam nada, só davam uma olhada, o filho já entendia. Hoje, as coisas mudaram. Sabe como é hoje? Hoje é assim, é o filho que olha para o pai, e o pai que tem que tomar cuidado, né? O filho olha para a mãe, e a mãe tem que tomar cuidado. Ou seja, existem muitos lares, muitas famílias em que os filhos mandam nos pais. Eles estabelecem a ordem daquela casa, ou melhor, a desordem da casa, não é? Então, eu estou falando de um lar, estou falando do L. O L significa leis. E eu repito, leis de Deus, leis de saúde e leis da casa. As regras, os limites de uma casa, tá bem? Isso é o que nós queríamos passar para você a respeito das leis, dos princípios. Se você nunca leu, por exemplo, sobre a lei de Deus, leia em Êxodo 20. Se você não leu ainda sobre as leis de saúde, leia, por exemplo, Levítico capítulo 11. Aí você vai ter uma ideia mais ampla disso. De repente você ligou a televisão agora, nunca assistiu esse programa, está assistindo pela primeira vez, abriu a Novo Tempo na sua cidade agora, primeiro programa que está vendo. Então, Êxodo 20, Levítico 11. Leis morais e leis de saúde. Agora, ainda falando do L, nós temos que falar de uma outra palavra que deriva dessa pequena letra. Sabe qual é? Louvor. Louvor. Para que um lar seja um lar cristão, tem que haver louvores a Deus. Ou seja, tem que estabelecer na sua casa culto. Um lugar de culto. Todos os dias. Seja na parte da manhã, seja à noite, seja à tarde. O horário não importa muito. O que importa é que em seu lar haja cultos a Deus. O que é um culto a Deus? O que é um culto de adoração? Resumindo, esse culto de adoração envolve três coisas. Primeiramente, envolve leitura da Bíblia, oração e cânticos, músicas de louvor a Deus. O que a gente tem visto por aí é que nos lares, nas casas, nas famílias, você quando chega,
você vê a televisão ligada, as famílias reunidas assistindo a televisão. E a televisão é que manda, é que determina a ordem daquela casa. A televisão diz a hora que as pessoas devem dormir. A televisão mexe com o humor das pessoas. E sabe que eu fiquei impressionado um dia desses? Eu vi uma família inteira reunida em volta da televisão, assistindo um filme. Dependendo do filme, até a gente pode assistir, mas aquela família tinha esse hábito de assistir sempre, reunir para assistir o filme. E você sabe o que acontece? Nesse momento em que todo mundo se reúne para ver o filme faz a pessoa rir, a pessoa chorar, se indignar. O filme passa conceitos, ideias. O filme apresenta muitas vezes apresenta princípios espirituais. Normalmente os filmes têm violência, sexo, espiritismo. Normalmente esses filmes, eles tomam 2 horas do seu tempo, te afasta da Bíblia, te afasta de Deus, e é incrível como que as pessoas se doam para ver um filme, ou uma novela, ou um outro programa de televisão. Interessante que essa mesma família que se reúne para ver esses programas, dificilmente essa família ou outras famílias se reunirão para ler a Bíblia. Quantas vezes a sua família se reuniu para vocês estudarem a Bíblia? Quantas vezes a sua família se reuniu, parou tudo para se alegrar com a salvação, para chorar arrependida pelo pecado? Quantas vezes você reuniu sua família diante da Bíblia, diante de Deus, e disse assim: agora vamos orar, vamos ajoelhar, vamos clamar misericórdia para Deus? Quantas vezes? Me diz. O que a gente vê é o contrário. São as famílias reunidas para rir, para chorar diante de um programa de televisão. Mas eu quero convidar você a transformar a sua casa num lar cristão. E eu estou falando somente do L, que é leis e louvores. Estabelecer culto, colocar Deus em primeiro lugar na sua casa. E tem mais, né? Tem o A e o R, que eu vou falar daqui a pouco, depois do intervalo. Um abraço e até já.